Olá, pessoal. Eu sou a Agnes Gigas e hoje, junto com o Guilherme Pinho, relembraremos com vocês os principais assuntos do ano sobre a perspectiva dos usuários das mídias sociais. Seja bem-vindo ao Tá na Rede Retrospectiva, um podcast especial do jornal O Dia. Oi, Gui, tudo bem? Tudo bem, Agnes. Hoje nós vamos falar de tudo um pouco. Questões que afetaram o estado do Rio, o Brasil e principalmente o mundo. E vamos começar com uma encrenca que estourou logo no início do ano. Conte pra gente, Agnes. O nosso primeiro assunto é sobre as águas da SEDAI com o Geosmina. Nos primeiros meses do ano, os moradores do Rio de Janeiro foram surpreendidos com mau cheiro e gosto ruim da água fornecida pela SEDAI. Acontece que, recebendo essa água contaminada, cerca de 9 milhões de pessoas foram prejudicadas, ficando semanas sem água. Com as reclamações, a empresa fornecedora foi atrás e acabou descobrindo que uma das causas para a água ter se danificado foi pela proliferação de geosmina, uma substância produzida por algas e que gera essa adulteração. Teve também reclamações de detergente e esgoto na água. Porém, uma pesquisa feita pelo UFRJ em junho desse ano concluiu que a causa da contaminação não era por geosmina, e sim por esgoto doméstico e poluição industrial. Uma obra até havia sido iniciada no começo do ano com uma verba de 92 milhões, ainda no mandato do governador Wilson Witzel, com o intuito de diminuir a quantidade de esgoto que entrava na estação de tratamento. Mas em fevereiro, as obras foram suspensas e o valor necessário para que a obra fosse bem sucedida e concluída era de 1,4 bilhão de reais. Vamos ver alguns comentários sobre esse acontecimento. @_Almeida Maria comentou: o governo deveria ser formalmente acusado pela tentativa de envenenamento da população. O @campeão da Libertadores comentou: por que ninguém foca nos municípios que jogam esgoto na água antes da SEDAI? Por que não punem o dono da embarcação flagrado jogando óleo? De onde está vindo o detergente? A única preocupação no momento é expor a SEDAI para influenciar a opinião pública em favor da privatização. Não sei se você lembra, Agnes, mas esse ano tivemos uma pandemia, né? É curioso como, ao mesmo tempo que demorou uma eternidade, o ano também passou voando. Em janeiro, estávamos ainda sem casos confirmados, assistindo a doença se espalhar por Wuhan, pela China, e aos poucos se aproximar do Brasil. As cenas dos hospitais lotados e do lockdown tiravam o sono do brasileiro, que ainda estava discutindo se ia ou se não ia ter carnaval. Hoje em dia, já assistimos tanta entrevista com infectologista que já sabemos praticamente tudo sobre Covid-19. Mas quando houve a primeira infecção confirmada em fevereiro no Brasil, existiam dúvidas como a do @matineto. Meu Deus, o Brasil não dá conta nem da dengue, imagina disso agora. Ou como a do @GustavoMF4. Se não tem cura, quem está infectado, a morte é certa? O que não faltava mesmo eram os memes, como a do @adultonei1. Coitado, é do coronavírus. Já alguns comentários envelheceram muito rápido também, como a do @PedroFR. Essa é a hora de construir um muro em volta de São Paulo, ninguém entra, ninguém sai, nunca mais. Acho que você já entende o final dessa história, né? Depois, em abril, o que mais movimentou o assunto foi a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que vinha tendo diversos atritos com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mandetta era a favor de uma intensificação do isolamento social, enquanto o presidente insistia em uma reabertura da economia. Nas redes, era muito evidente uma crítica à falta de credibilidade que o presidente depositava na ciência, como esse do @adergneto no dia da queda do ministro. A ignorância vencendo a ciência. Ou como a do Alex CRVG, quem mandou ser competente? O ano de 2020 foi marcado por acontecimentos e atitudes de extrema violência contra a população preta. Casos como o de George Floyd, em maio, morto por uma abordagem violenta das autoridades nos Estados Unidos. Casos no Brasil, como o do João Alberto, que foi espancado no Carrefour. Em ano de eleição municipal, várias mulheres e candidatas trans foram ameaçadas de morte e o motivo principal desse ódio era pelo preconceito racial. Por tantas atitudes de violência absurda contra a população preta brasileira, a sociedade se viu obrigada a protestar nas ruas por direitos e respeito melhores para o povo preto em plena pandemia do coronavírus. E o mais chocante é escutar declarações do vice-presidente do país, por exemplo, dizendo que não existe racismo no Brasil. A população cada vez mais vem se sobressaindo para que atitudes e falas como essa sejam erradicadas e reeducadas. Tivemos um belo exemplo dos jogadores de futebol na Champions League. Em um duelo válido pela fase de grupos, os times Istambul Basaksehir
e PSG, no dia 8 de dezembro, abandonaram o campo após uma atitude racista do quarto árbitro, uma das autoridades máximas da partida. Tais manifestações fazem parte de uma luta que nunca deixou de existir no Brasil e no mundo. O racismo é crime e é relevante ao ponto de ser debatido todos os dias. Vamos ver alguns comentários sobre. @Ludmilla comentou: queria poder dizer que é uma grande ironia preto ser espancado até a morte na véspera do Dia da Consciência Negra. Mas não. Até quando vamos ter que lutar para sobreviver como se fosse um direito, apesar de todos os nossos deveres? E @Solange comentou: como celebrar nossas potências e excelências se o racismo não nos deixa descansar? Em novembro, não se falou de outra coisa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na terra do tio Sam, a disputa entre o atual presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden foi digna de filme de Hollywood. Durou dias e foi cheia de reviravoltas. Claro que a internet no Brasil não perdoou a demora da apuração nos Estados Unidos, e não faltaram piadas como a do @Ciaromaia. Até 2020 avança, mas a apuração da eleição americana não. Ou como a do @Tagliegna. Para esperar a apuração da eleição americana, precisa assistir uma série de pelo menos 30 temporadas. Já para o @Zé do Tucupi, a única coisa que vai terminar depois da obra do BRT é o fim da apuração da eleição americana. Desde antes do resultado final, Trump alega que as eleições teriam sido fraudadas e ameaça levar o caso à Suprema Corte de Justiça americana, enrolando ainda mais o já complicado processo de votação nos Estados Unidos. Na internet, o @Antônio Tabet disse: a primeira eleição mais confusa dessa semana foi a eleição americana. A segunda será hoje, a do Vasco. Preparem-se. Já para o @Tucatuca73, o Trump vai fazer um puxadinho na Casa Branca para não precisar sair do cargo. O @Urubu Cartoon aproveitou que o presidente americano não reconheceu a derrota e também decidiu não aceitar que o Flamengo tenha perdido naquela semana. Já por aqui, a eleição foi na esfera municipal. O Rio de Janeiro teve a disputa de segundo turno travada entre o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella. Seguindo o que indicavam as pesquisas, Eduardo Paes levou a melhor com uma larga vantagem de 64% a 36% dos votos válidos. Mas sem sombra de dúvidas, o maior derrotado nessa eleição foi o presidente da República, que teve somente 4 entre os 13 candidatos apoiados por ele eleitos. No Twitter, tinham muitos comentários como a da @ManuBittencourt2, com a célebre frase: grande dia. Tendo manifestado tardiamente o seu apoio, os candidatos indicados pelo presidente viram os números nas pesquisas de intenção de voto despencarem. O @RLanceiro disse que o presidente não elege nem síndico de prédio mais. No aspecto geral, quem realmente ganhou mais prefeituras foi o Centrão. DEM, PP, PSD e Republicanos foram os partidos que mais cresceram em número de prefeituras em relação a 2016. Seria um indicador de enfraquecimento político do presidente ou um cansaço do eleitor com um discurso de polarização? Fica a questão para 2022. Chegando no mês de dezembro, a população se vê agoniada e esperançosa para que uma vacina para o novo coronavírus seja aprovada pelo governo brasileiro, para que sua população possa voltar a caminhar à normalidade. Com os avanços das empresas responsáveis pelo desenvolvimento da vacina da Covid-19 e tendo exemplos do Reino Unido, que já começou a vacinar sua população, todos estão à espera da vacina que será escolhida pelo Brasil. Notícias recentes mostram que o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que a vacinação pode ter seu início em dezembro, mas depende de uma autorização emergencial da Anvisa para prosseguir com a compra de uma vacina para depois seguir com a distribuição entre os estados. E que uma imunização total pode vir a se tornar realidade entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Vamos ver o que a população está comentando sobre isso. A @EllenRose551 comentou: não sei como ele faria isso, sendo que já avisaram que só podem mandar 4 milhões de doses em janeiro, porque nem comprado foi. Só tem intenção tardia. Corre, desgoverno. E a @MaryBurum comentou: já temos seringa? Sim, esse é o nível de discussão que o Brasil está. Depois de comprar as seringas, a próxima pergunta é: temos geladeira? E assim seguimos. Então é isso, pessoal. Esse foi o especial do Tá na Rede. Essa edição teve roteiro de Guilherme Pinho e meu, Agnes Gigas, com edição de Letícia Carvalho e direção de Marcos Castro. Beijos, Gui. Muito obrigado, Agnes, e desejo um 2021 com excelentes notícias para todos nós. Forte abraço e até a próxima.